Racionalização de denominadores. A ideia vai ser o quê? Tirar esta raiz de todos os denominadores. Bom? Então vamos lá, presta bem atenção. Aqui eu criei algumas situações para que a gente possa desenvolver. Primeira ideia é quando eu tenho uma raiz só no denominador. Quando eu tenho uma raiz no denominador, observa bem, ó, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por essa mesma raiz. Então, a raiz do denominador, ela vai multiplicar o numerador e o denominador por essa raiz. Então, eu tenho 12 vezes a raiz de 3, 12 raiz de 3. A raiz de 3 vezes a raiz de 3, você sabe que é uma raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, que é um quadrado perfeito, então nós vamos ter 12 raiz de 3 sobre 3. E aí, é claro, que ainda dá para simplificar, então 12 dividido por 3, 4 raiz quadrada de 3. Uma outra situação é quando eu tenho um produto, ó, quando eu tenho um produto. Então, quando você tiver um produto, o que você faz? Você multiplica só a raiz, tá? Numerador e denominador, só a raiz. Mas observa bem, só quando for produto. E aí o desenvolvimento é o mesmo. 2 vezes a raiz de 2, então 2 raiz de 2. 3 vezes 1, 3. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, raiz quadrada de 4. Então, eu tenho 2 raiz de 2, 3 vezes 2, né? Raiz quadrada de 4, 2. Dá para simplificar, não é isso? 2 com 2. Então, eu tenho raiz quadrada de 2 sobre 3. Observa que o nosso objetivo ele está sendo atingido, né? Como é eliminar a raiz do denominador, ó, o denominador aqui é 1, o denominador aqui é 3. Agora, olha essa daqui, ó, eu tenho uma soma no denominador. Então, todas as vezes que eu tiver uma soma no denominador, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por essa condição aqui, ó. Então, vamos lá. Tá? Se está somando, né, tem uma soma, eu vou multiplicar usando o quê? Usando o sinal oposto, usando o negativo. Por que eu vou usar sempre o sinal contrário? Porque observa bem, ó, você aqui vai ter o quê? Isso, um produto da soma pela diferença, ou diferença de quadrados. Ok? Lembraram? Então aí a gente já consegue trabalhar com a eliminação do denominador. E não esquecendo, né, que aqui você vai ter uma distributiva. Então eu tenho 3 vezes 5, 15. Sinais diferentes, negativo, 5 raiz de 2. Né? E aqui, uma maneira prática, né? Se eu tenho uma diferença de quadrados, eu tenho o quadrado do primeiro sempre menos o quadrado do segundo. Então, eu vou ter isso aqui, ó. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Percebe? Então, olha só. Isso evita o quê? Evita eu fazer a distributiva. Se eu não lembrar dessa técnica, eu tenho que fazer a distributiva, tá? Mas todas as vezes vai cair nisso. Então, eu utilizo o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Logo, eu vou ter 15 menos 5 raiz de 2, dividido por quem? Por 9 menos 2. Muito bem, 9 menos 2. Tá? 3 ao quadrado, 9. O expoente é igual ao índice da raiz, simplifica, fica apenas o meu radicando. Logo, eu tenho 15 menos 5 raiz de 2, né? 9 menos 2, eu tenho 7. Então, dá para trabalhar também desta forma. Ok? A mesma ideia aqui, ó. Mesma ideia. Eu tinha uma soma no anterior, agora eu tenho uma diferença. Então, eu vou multiplicar usando o quê? Usando o sinal positivo. Visando o que mesmo? Isso, visando justamente essa ideia, ó. Causar aqui o quê? Um produto da soma pela diferença. Ok? E aí o princípio é o mesmo. Distributiva dessa raiz e usar aqui a diferença de quadrados. Então, raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. Sinais iguais, positivo. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, muito bem, raiz de 9. Raiz de 9 é 3, ótimo, muito bom. E aqui, né, no denominador, né, o mesmo esquema do anterior. Ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, sempre menos.
Você pode perguntar, mas por que menos, Pro? Porque, ó, sinais diferentes, sempre negativo. Então, o quadrado do primeiro, 4, menos o quadrado do segundo, que é 3, ótimo. Então, quem que nós vamos ter aqui? 2 raiz de 3 mais 3, né? E aqui 4 menos 3 vai dar 1, não há necessidade de colocá-lo, tá bom? Um outro também, para a gente, que vai acabar caindo nos nossos exercícios, você vai acabar se deparando com ele, é quando, observa só, o índice da raiz ele é diferente de 2. Observa nos anteriores que todos os índices, né, eram raízes quadradas. Agora não. Nós mudamos aqui, colocamos o índice 6. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Primeira ideia que você tem que observar é o seguinte. Quando isso acontecer, ou seja, ser um índice diferente de 2, você tem que deixar o seu radicando com a menor base possível. E aí, é claro, você já está pensando em potência. Então, eu vou ter uma raiz sexta de quem? 81 decomposto. Ótimo. 3 a quarta, né? Ótimo. E aí, o que você vai utilizar? Produto da soma pela diferença. Observa bem, ó. O que nós vamos ter aqui, ó? Uma raiz sexta de quem? Pensa, ó. Qual é o número que quando eu colocar no meu radicando aqui, ó, eu vou conseguir somar, né, as bases para poder simplificar com o índice? Ótimo, 3 ao quadrado. Não é isso? Então, esse número aqui que eu coloquei no denominador, ele também vai estar no meu numerador. De tal forma que, olha só, vou fazer aqui a distributiva, não é isso? Então, 9 raiz sexta de 3 ao quadrado, né? E aqui, olha só, eu tenho um produto de bases iguais, usando potência, o que eu faço? Eu mantenho a base e vou somar os meus expoentes, ó. 3 à quarta com 3 ao quadrado, 3 à sexta, muito bem. E aí você já sabe o quê? Que nós devemos simplificar. Então, eu tenho 9 raiz sexta de 9, né? 3 ao quadrado é 9. E aqui nós vamos simplificar o expoente com o índice da raiz, que é 3. Claro que você já percebeu que dá para simplificar. 9 dividido por 3, então você tem 3 raiz sexta de 9.